A universidade é mais do que um espaço de ensino. É também um lugar onde estudantes transformam histórias silenciadas em pesquisas, denúncias e memória. Na reportagem de hoje, vamos conhecer dois jovens que usam trabalhos de conclusão de curso para amplificar vozes e resgatar narrativas. Por muitos anos ficaram invisíveis. De um lado, um estudante que dedicou seu TCC ao quilombo da própria cidade. Do outro, um estudante que prepara um documentário sobre as marcas da desapropriação na barragem de Bocaina. Duas histórias diferentes, mas um pelo mesmo propósito: dar voz a quem raramente é ouvido. A nossa primeira conversa será com Luciano, estudante de jornalismo que escolheu dedicar seu TCC a olhar para a própria terra, revisitando suas raízes e a história de uma comunidade quilombola que, apesar de sua importância histórica, ainda enfrenta o silêncio e a invisibilidade. Luciana, o que te levou a escolher essa temática para o teu TCC? Então, assim, desde que eu entrei aqui na universidade, eu fui me aprofundando em algumas questões. Então, ao ver outros temas de outros alunos que já passaram por aqui, eu fui me inspirando e quis também trazer a temática da minha comunidade, que é uma comunidade quilombola e que não possui assim, muitos registros documentais sobre elas, sobre a comunidade. Então, eu fui pesquisando, me adentrando mais e quis trazer assim para falar sobre a comunidade, para trazer mais a história da comunidade para as pessoas da comunidade serem representadas e também para que outras pessoas saibam mais sobre o assunto. Tu falou que não tinha muito registro, né? E como foi o processo de conversar com os moradores e saber dessas histórias através deles? Então, assim, como eu falei, por não ter registro, o único jeito de eu documentar seria através das entrevistas. Então, desde criança eu sempre vi eles falando sobre a comunidade. Aí eu conversei com a minha orientadora e ela me orientou a fazer essas entrevistas. Então, eu comecei entrevistando as pessoas mais velhas, que é o meu foco também, trazer através dessas pessoas mais velhas. Então, através disso, eu trouxe mais a narrativa deles sobre o início da comunidade, para documentar sobre isso. E qual o impacto que tu acha que o teu TCC pode ter para a preservação da comunidade quilombola? Eu acho que traz mais representatividade, porque assim como outras comunidades que têm sua história registrada, a minha também vai passar a ter essa história registrada. Então, a partir do livro-reportagem, que é uma ferramenta mais importante, assim, que traz mais proximidade através das imagens e do depoimento dessas pessoas. Então, acho que através disso eles vão se sentir mais representados. Assim como o Luciano encontrou na pesquisa uma forma de preservar memórias, o também estudante de jornalismo João Micael segue no caminho para dar voz a histórias duras e profundas. Seu TCC2 será um documentário sobre as marcas deixadas pela desapropriação na barragem da Bocaina. Um tema sensível, pouco discutido e que ainda afeta várias famílias. Então, Micael, o que te motivou a registrar as marcas de desapropriação causadas da barragem Bocaina? Primeiramente, esse trabalho nasceu pelo fato de eu ser bocainense, né? Eu moro na cidade de Bocaina e nunca ouvi sobre a história da barragem de Bocaina. Sempre ouvia como a barragem era importante para o município, para desenvolvimento local, econômico, mas toda essa história sobre a desapropriação, sobre como ela foi erguida, eu nunca tinha escutado. Então, a partir de que eu tomei conhecimento disso, surgiu a necessidade e a vontade de entender mais sobre o assunto. E quando eu ingressei aqui na UESP, no meu segundo período, paguei a disciplina de jornalismo ambiental com a professora Ruth, e eu fiz um trabalho sobre isso, uma reportagem. E eu acho que teve essa semente plantada desde essa época, cerca de 2023, até agora em 2025, quando eu consegui dar início a esse documentário. Então foi isso, por uma questão pessoal de ser bocainense e essa vontade acadêmica também. E como tu pretende mostrar visualmente essa história? Até o momento já foi desenvolvido o roteiro e o relatório, ou seja, toda essa pré-produção de como eu desejo fazer, e somente no próximo semestre eu vou conseguir fazer de fato as gravações e as entrevistas. Mas de forma adiantada ele já está dividido em 3 arcos que ele pretende abordar, que era como era a vida antes da barragem, com essas entrevistas com desapropriados, algumas imagens aéreas. O segundo momento ele irá contar sobre todo esse conflito de desapropriação, e o terceiro também será sobre a realidade, como é que essas pessoas se articularam. Então, tendo como base fotos, documentos históricos, as entrevistas e algumas imagens de apoio, imagens aéreas da cidade, da barragem de Bocaina. E qual é o papel da universidade nesse processo de amplificar as vozes e apoiar pesquisas sensíveis como essa? Eu acho que a universidade, especialmente a UESP, tem muito esse caráter de valorizar o que é nosso e valorizar o que o aluno deseja fazer.
sempre tem essa instigação para que ele possa, como autor, desenvolver algumas pautas sensíveis e pautas que ele acredita. Então eu vejo a universidade como essa ponte entre a sua realidade e todo o corpo acadêmico, porque na maioria das vezes é a universidade que traz esse destaque para a nossa produção. Então, a partir do momento que eu faço uma produção da minha cidade, eu consigo que ela chegue até a universidade, que ela chegue para diferentes públicos aqui de Picos, fortalece esse papel dela de pesquisa, de extensão, de ensino e antes de tudo, desse caráter humano que a universidade proporciona. Do quilombo às margens da barragem. O que une esses dois trabalhos é o desejo de quebrar o silêncio. A universidade, quando aberta às realidades que cercam seus estudantes, se transforma em um espaço potente de memória, resistência e transformação social. E esses jovens mostram que quando o TCC se conecta com vivências reais, ele deixa de ser apenas um requisito de conclusão e passa a ser voz.